Fala galera, aqui é o professor Felipe Guerra e agora nós daremos início ao nosso primeiro módulo de documentos fiscais eletrônicos. Esse módulo está dividido em 5 partes, onde nós estudaremos a nota fiscal eletrônica, o cupom fiscal eletrônico, a nota fiscal de consumidor eletrônica, o conhecimento de transporte eletrônico e o manifesto de documentos fiscais eletrônicos. Nessa primeira parte da nota fiscal eletrônica, nós vamos conhecer quais são os conceitos, a legislação e o modelo operacional relacionado à nota fiscal eletrônica, além de conhecer os seus aspectos operacionais de autorização, cancelamento, denegação, rejeição e inutilização de numerações. Também estudaremos os eventos como carta de correção, manifestação do destinatário, dentre outros. É muito importante, nesse momento inicial, que nós façamos uma introdução a respeito da nota fiscal eletrônica, mas dentro do conceito do ambiente SPED. O SPED ele começou a ser construído por meio da Emenda Constitucional 42 de 2003, que falava que os fiscos iriam trabalhar com um compartilhamento de informações. A partir disso, iniciou-se um grande movimento da administração tributária no sentido de modernizar seus processos e as suas operações. Diante desse cenário, surgiu o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. Mas antes mesmo do Decreto 6.022 de 2007, que instituiu formalmente o SPED, surgiu o seu primeiro subprojeto. É isso mesmo, a nota fiscal eletrônica, como o primeiro subprojeto do SPED, surgiu antes mesmo do que o decreto que instituía o projeto. A nota fiscal eletrônica ela é de 2005, e ela trouxe uma grande revolução no modelo operacional das organizações, porque nós evoluíamos de um contexto em papel, onde as notas fiscais eram emitidas ou de maneira manual, ou utilizando sistemas de impressão em formulários contínuos, para um modelo completamente digital, que existe único e exclusivamente eletronicamente. Então isso traz muitos impactos à rotina operacional das organizações. Pessoal mais qualificado, processos bem definidos, sistemas que permitam que você faça efetivamente a emissão de um documento fiscal. É importante lembrar que nós estamos falando de uma obrigação acessória. E nesse módulo, pessoal, nós teremos uma atenção muito especial para que possamos entender que os documentos fiscais eletrônicos, eles têm papel fundamental no contexto geral do SPED. Porque, como eu falei no módulo de introdução, as informações que nascem nos documentos fiscais eletrônicos transitam pelas escriturações fiscais e desaguam na contabilidade. A nota fiscal eletrônica ela é uma obrigação acessória que carrega uma série de informações a respeito da obrigação principal. Na nota fiscal eletrônica, você vai preencher para cada item qual é o CST e a tributação do PIS, da COFINS, do ICMS e do IPI. Além disso, a nota fiscal eletrônica carrega uma série de informações de natureza gerencial da empresa, como descrição do produto, código interno utilizado pela empresa, NICM, unidade de medida, e todas essas informações vão compor a escrituração fiscal. No entanto, é muito comum, ao chegarmos nas organizações, nos depararmos com pessoas que fazem tanto a emissão do documento fiscal, como até mesmo a escrituração das suas entradas de documentos, pessoas que não têm formação ou conhecimento técnico para isso. É aí onde mora a justificativa para uma grande quantidade de erros dentro dessas obrigações acessórias. Mas antes de nós falarmos a respeito desses procedimentos de cunho mais operacional, vamos conversar um pouco sobre a legislação que trata dos documentos fiscais. Nós temos o convênio sem número de 1970, que ele determina que os contribuintes do ICMS emitirão, conforme as operações que realizarem, os seguintes documentos: nota fiscal de venda ao consumidor, cupom fiscal emitido por SF, nota fiscal de produtor e além de muitos outros modelos de documentos fiscais que estão elencados nesta norma. E é importante nós tratarmos essa legislação porque ela compõe a legislação do ICMS, da obrigação principal do cálculo do tributo, que incide sobre a circulação das mercadorias. Ora,
é importante a gente entender que o ICMS, como um instrumento normativo muito forte dentro do Brasil, é um dos principais meios de arrecadação dos estados. Ele tem a sua matriz constitucional definida no artigo 155 da Constituição Federal de 88. Além disso, nós temos diversos convênios e protocolos que disciplinam a respeito do ICMS. Nós também temos as leis complementares, e aqui eu cito a principal delas, a Lei Complementar 87 de 96, conhecida como Lei Candir. Além disso, nós temos os regulamentos estaduais. Então, é interessante que você consulte o regulamento do seu estado para verificar a instituição dos documentos fiscais eletrônicos. É importante ressaltar que esses documentos eles já foram constituídos por meio de ajustes CNIEFs, por meio de protocolos ou até mesmo convênios. No entanto, é fundamental que você verifique a legislação estadual no que diz respeito à implantação desses projetos, cronogramas, prazos, regras, particularidades da sua região. O grande objetivo do fisco é uma visão única e compartilhada dos eventos dos documentos fiscais. Esses eventos serem compartilhados a partir de uma visão uniformizada dos eventos que relacionam uma mesma operação fiscal. Então imagine uma emissão de uma nota fiscal eletrônica, certo? Aonde, após esse momento da emissão, o contribuinte e o destinatário da operação fiscal, eles possam acompanhar o dia que foi emitido um conhecimento de transporte para fazer o transporte daquela mercadoria, o dia em que essa mercadoria chegou em um outro estado e o primeiro manifesto foi encerrado, digamos assim. E até mesmo com projetos como o Brasil ID, permitir a rastreabilidade das mercadorias durante todo o trânsito, desde a saída do contribuinte até a chegada ao destinatário. Então, o objetivo do fisco é que, com uma visão única e compartilhada, a partir de uma consulta na internet, pela chave de acesso da nota fiscal eletrônica, você consiga muito em breve verificar o dia que a nota foi emitida, quando é que ela passou no posto fiscal, quando é que foi emitido um conhecimento de transporte, que dia que ela chegou no destinatário, se houve alguma alteração nos seus dados, ou seja, dentro de um documento eletrônico, sejam embutidos todos os eventos para que qualquer pessoa, ao consultar aquela nota fiscal eletrônica, consiga verificar toda a atividade comercial, toda a operação que houve, desde a compra até a entrega da mercadoria ao destinatário. Porém, como eu mencionei para vocês anteriormente, é muito comum que nas organizações a pessoa responsável pela emissão do documento fiscal ou pela entrada da escrituração desse documento no sistema gerencial da empresa seja alguém que tenha pouco conhecimento técnico, tanto do projeto SPED, como da legislação da própria nota fiscal eletrônica, como principalmente dos tributos. Isso mesmo, das obrigações principais, do PIS, do COFINS, do ICMS e do IPI. E eu geralmente menciono nos treinamentos que essa pessoa, quando se depara com essa grande quantidade de informações que é pedida na nota fiscal, como o NCM, um CST, um CFOP, além das informações de todos esses tributos, isso faça com que ela acabe cometendo vários equívocos e vários erros. E isso justifica esse dado que eu estou mostrando para vocês, que alguns levantamentos mostram que 95% das empresas erram no SPED. Isso se dá muito devido à complexidade do nosso sistema tributário e da grande dificuldade e do detalhamento de informações que são exigidos dentro das obrigações acessórias. Para vocês terem uma ideia, um escritório de advocacia, ele pegou um único arquivo da FD ICMS de uma empresa comercial e ao analisar esse arquivo, ele detectou 5.724 problemas. Nós sabemos que a multa em cima de erros nas obrigações acessórias é 3% do valor da operação, não inferior a R$100. Ou seja, se você escriturou uma nota de R$50 de maneira errada, você vai pagar uma multa de R$100. Se você esqueceu de escriturar uma nota de R$1 milhão,
numa obrigação acessória, você vai pagar uma multa de 3% do valor da operação. Então, diante dessa situação, esse escritório avaliou um arquivo de uma empresa comercial, identificou 5.724 problemas e estimou o valor médio da multa. Nesse momento, o valor médio da multa calculado foi de 20 milhões de reais. Lógico, eu não estou dizendo aqui que todas as empresas vão ser autuadas em valores dessa natureza, nessa quantidade. O que eu estou dizendo é que você fica sujeito a essas penalidades quando você emite documentos fiscais de maneira equivocada. Tratando especificamente da nota fiscal eletrônica, nós temos a legislação que aprovou e criou a nota fiscal eletrônica, o ajuste CNF 7 de 2005 e as suas alterações posteriores. Eu também sugiro que vocês leiam com mais profundidade o ato COTEP 22 de 2008, que trata a respeito do layout, e o ajuste CNF 5 de 2012, que criou a figura da manifestação do destinatário. Para que você possa emitir uma nota fiscal eletrônica, é fundamental que você tenha certificado digital credenciado ao ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas, que você solicite o seu credenciamento junto à Secretaria da Fazenda do seu estado, que você prepare o seu sistema de faturamento ou que você utilize um emissor gratuito. É também fundamental que você teste bastante em ambiente de homologação todas as situações comerciais da operação que você vai praticar antes de você ir efetivamente para o ambiente de produção. Se você for utilizar um emissor gratuito, o emissor ele possui duas versões. Uma versão para testes, que você pode baixá-la, instalar na sua máquina e simular a emissão de uma nota fiscal, e a versão de produção, onde você vai emitir de fato a nota fiscal eletrônica. Nós vamos agora conhecer a definição da nota fiscal eletrônica. Para todos os documentos fiscais eletrônicos que nós formos estudar nesse primeiro módulo, nós vamos esmartirizar toda a definição desse documento, a fim de que nós possamos entender bem os seus conceitos, tá? Então vamos lá. A nota fiscal eletrônica ela pode ser entendida primeiramente como um documento de existência apenas digital, em formato XML. Esse documento ele é emitido e armazenado eletronicamente. E ele tem como principal objetivo documentar uma operação de circulação de mercadorias que acontecerá geralmente entre pessoas jurídicas. A sua validade jurídica vai ser garantida por meio da assinatura digital do remetente, utilizando certificação digital, e a recepção pelo fisco do arquivo eletrônico antes da ocorrência do fato gerador garantirá a autorização daquele documento fiscal. Ora, vamos agora discutir um pouco a respeito desses conceitos. Nós já estamos falando de um projeto que tem 12 anos de existência. Então, é muito comum que você, mesmo sem ter feito um curso que lhe aperfeiçoe no uso da nota fiscal eletrônica, já faça uso dela no seu dia a dia. Então, a primeira coisa que eu quero botar na sua cabeça e lhe ajudar a entender bem é que a nota fiscal eletrônica ela só existe em meio digital. O DANF, nós vamos estudar lá na frente qual é a função dele. Ele parece nota, carrega informações que você também vai ver na nota, mas ele não é a nota fiscal eletrônica e não a substitui. Inclusive, é importante ressaltar que se houverem diferenças entre as informações que constam no DANF e as informações que constam no XML, o que possui validade jurídica é o XML. Esse documento ele vai ser emitido e também armazenado de maneira eletrônica. Ou seja, ainda é muito comum eu ver pessoas que imprimem o DANF, arquivam aquele documento com o objetivo de se resguardar para o momento de uma possível fiscalização. Ora, é muito importante que você guarde, armazene e arquive o XML das suas operações fiscais, visto que nós estamos falando de um documento de existência eletrônica, então o gerenciamento deve ser eletrônico desses documentos.
É muito importante também lembrar que uma nota fiscal eletrônica ela deve ser utilizada em regra para acobertar operações entre pessoas jurídicas. É muito comum quando uma pessoa física vai comprar um objeto de um valor maior, por exemplo, você mesmo vai até um hipermercado e quer comprar um celular ou um notebook, você querer que seja emitida a nota fiscal grande, que seria a nota fiscal eletrônica no modelo 55. Não querer que seja emitido para você simplesmente o cupom fiscal. No entanto, o documento hábil para acobertar operações com o consumidor final, pessoa física, que é não contribuinte, é o cupom fiscal ou a nota fiscal de venda a consumidor, ou até mesmo a nota fiscal de consumidor eletrônica ou o cupom fiscal eletrônico emitido pelo SAT. Então, quando você pede que seja emitida uma nota fiscal, é importante que a empresa primeiro emita o cupom fiscal para você e depois emita uma nota fiscal em substituição ao cupom fiscal. Se essa empresa emite diretamente a nota fiscal eletrônica para você, sem que emita o cupom fiscal antes, ela pode estar incorrendo no erro de não utilizar o documento hábil para aquele tipo de operação, pois o documento hábil para acobertar uma operação com o consumidor final, como eu disse anteriormente, é o cupom fiscal ou a nota fiscal de venda ao consumidor. A nota fiscal eletrônica deve ser utilizada para acobertar operações entre pessoas jurídicas, contribuintes do ICMS e ou do IPI. Também é importante ressaltar que precisa que o documento esteja assinado com certificação digital e que ele tenha autorização. Inclusive, eu vou mencionar alguns casos para vocês durante todo o curso, alguns casos reais, certo? Inclusive, aconteceu um caso comigo de um cliente que estava emitindo as suas notas fiscais e o seu sistema gerava o arquivo XML, calculava a chave de acesso do documento, permitia que ele fizesse assinatura, porém, ele não startava o processo dentro do sistema gerencial apenas com o retorno da Cefaz. Ele startava somente com a assinatura digital. Ora, o que é que isso quer dizer? Que ao assinar com o certificado digital, automaticamente o sistema baixava os estoques da empresa, o sistema gerava o contas a receber, o sistema alimentava todas as operações dentro do ambiente e do macroprocesso gerencial. No entanto, se essa nota fosse rejeitada, como é que se justificaria todas essas operações? Um estoque que foi alterado, um contas a receber que foi gerado, a escrituração de um documento fiscal, se ele nem existe para fins fiscais, porque houve uma rejeição da Secretaria da Fazenda sobre esse documento fiscal. Então, pessoal, é fundamental que seja verificada se de fato essa nota fiscal que foi autorizada, que foi assinada, ela de fato está autorizada. Porque pode ser que esse documento não tenha sido autorizado. E se ele não foi autorizado, ele não existe para fins fiscais.